Glória a Deus. Prazer estar aqui nesta manhã, na casa do Senhor, onde nós vamos dar continuidade da semana passada. Falar do comportamento humano. Porque a filosofia humana, ela tenta explicar o comportamento humano, mas nunca busca a base da palavra de Deus para isso. E vamos entrar dentro da palavra de Deus e continuar aquilo que nós demos início a semana passada, amém? E para isso, eu quero que você abra a sua Bíblia lá vamos do ponto de partida, onde nós começou em Gênesis 1. Vinte e seis. Um 26 e diz: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Conforme a nossa. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem. A sua imagem. A imagem de Deus o criou. E diz claramente que foi macho e fêmeas o criou. Homem e mulher o criou. Sendo assim que Deus criou o homem, eu quero só perguntar para você por quê. Diz que o homem foi criado à imagem de Deus. A imagem de Deus. Agora você vai lá em Gênesis 5. Aí diz: este é o livro das gerações de Adão. No dia que Deus o criou. No dia que Deus o criou. O homem, à semelhança de Deus, o fez. Macho e fêmea o criou. E os abençoou e chamou seu nome Adão no dia em que foram criados. Amém? Aí no 3 diz assim, ó: e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Peraí. Deus criou Adão à sua imagem e semelhança. Só no versículo 3 diz que Deus criou, que Adão já criou um filho à sua imagem e semelhança. Agora nós vamos entender umas coisas que nós vemos, que às vezes nós fazemos e nós dizemos assim: é esse mesmo? Isso sou eu? Bom, primeiramente nós queremos entender porque os comportamentos dos seres humanos. Bom, se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, como diz o texto sagrado, Deus pode matar? Pode? Pode matar? Não. Deus criou o homem para matar? Criou? Não. Deus criou o homem para mentir? Não. Para prostituir? Não. Para ser um caluniador? Palavrinha. Para caluniar o outro? Sim. Então, todas essas mazelas que existem na vida do homem, da onde surgiu? Da onde surgiu? Hã? Da onde surgiu?
próprio homem. Desobediência do homem. Bom, vamos ver aqui, vou colocar para você a natureza de Deus e a natureza do homem caído. Bom, se você for lá no capítulo 6 de Gênesis, verso 5. Ok? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicaram sobre a terra, e que toda a imaginação do pensamento de seu coração era só má continuamente. Bom, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Quer dizer que Deus formou o caráter no homem. O homem era um ser bondoso. Surpresa, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. O homem era bondoso. O homem era misericordioso. O homem não mentia. O homem não matava. Mas só que no capítulo 6, nós vemos algo que o homem havia se corrompido. O coração do homem, o pensamento do coração do homem era somente mal. Somente mal. Então, o caráter que Deus havia criado o homem foi desfigurado. Porque nós dissemos, o cristianismo ele bate em cima e diz que toda a raça humana veio de Adão. Por isso, toda a raça humana. E não existe nação. Esses dias eu estava vendo um negócio que, na Itália, o pai falou para o filho para ele cortar a grama. Você sabe o que ele fez com o pai? Esquartejou o pai dele. Colocou dentro do saco. Quando a mãe dele chega, ele faz a mesma coisa. Mata ele e joga dentro do rio. A natureza caída do homem. A natureza caída. Então aquilo que o Deus criou o homem para ser um ser bom, o coração do homem se corrompe, porque você viu no capítulo 6 de Gênesis 5, diz que o pensamento do íntimo do homem passou a ser mal. Mas por que passou a mal? E se você for no capítulo 4, o primeiro homicídio que acontece na face da terra foi no meio da família. Caim matou Abel. Caim matou Abel. E sendo a natureza de Deus, a Bíblia diz que Deus ele é espírito. Deus é espírito. E quando Deus cria o homem, ele implanta o seu caráter no homem. É interessante que eu olhando dentro da palavra de Deus, olha só que interessante. Lá em Números 23, Números 23, 19. Olha só o que está escrito. Números 23, 19. Você que está aqui, você pode dar uma... Ler? Alguém pode ler? E aí? Deus, ele não pode mentir. Peraí, se Deus não pode mentir, você já viu o ser humano? Você olhou a natureza de Deus ela não mente. E quando acontece algumas coisas na vida dos seres humanos, para o homem poder dar um jeito, ele tem que fazer o quê? Mentir. E lá na frente Jesus diz que tem essa natureza é filho de quem? E aí? Aonde é que você estava? Não, eu estava lá. Mas é mesmo? Eu estava.
Aí o cara está mentindo. Olha, você saiu do trabalho essa hora? Não, onde é que você... você foi para onde? Não, eu passei no lugar, mas não, eu estava no lugar, sabe, mas... Aí ele estava mentindo, não, mas na verdade onde é que estava? Ele estava no bordel. Mentiroso. O coração do homem está corrompido. Nos dias do dilúvio, se você vê ali claramente, você pode ver que a terra estava corrompida, porque o pensamento do coração do homem era totalmente inclinado para as coisas do mal. E outra, nós não estamos falando aqui de princípios, nós estamos falando de princípios bíblicos. Princípios bíblicos, quer você aceite ou não. A minha base, eu creio que Deus criou o homem, porque a Bíblia diz, eu creio no criacionismo bíblico. Estou falando eu. Em toda a história da humanidade, onde você vê, em todo lugar, os seres humanos, eles são corrompidos. Em todos os meios, seja onde for. Se nós não guardar os nossos corações, nossa mente, se Jesus não for o centro da nossa atenção, se Ele não habitar através da pessoa do Espírito Santo dentro do nosso ser, o ser humano, ele se corrompe. Mais cedo ou mais tarde, ele se corrompe. Mais cedo ou mais tarde, ele se corrompe. Porque ele perdeu a natureza de Deus e começou a ter essa natureza. Essa natureza caída, inclinada para as coisas do mal. E nessa natureza, os seres humanos, desde a sua meninice, desde o seu começo, já nasce inclinado para essa natureza. Já nasce inclinado, porque nós precisamos de ensinamento, mas não é ensinamento mundano, é ensinamento dos princípios da palavra de Deus, que vai dar uma vida abençoada para a minha casa e para a sua casa. O único que pode libertar o homem do pecado é o Senhor Jesus Cristo e mais ninguém. Inventou-se várias coisas para tentar mudar a natureza do homem, mas nunca vai conseguir, porque o único que pode mudar a natureza do homem é o Senhor Jesus. O homem se tornou inimigo de Deus. O homem se tornou inimigo de Deus. Você pode prestar atenção. Quando se fala de Jesus, parece que você está falando do cão para as pessoas. O coração da pessoa é maldoso. Porque quando você chega e fala de Jesus para as pessoas, porque ela sabe que ela vai ter que deixar seu mau caminho e trilhar pelo caminho que Deus projetou desde o princípio da humanidade. A natureza do coração dela não aceita as coisas santas, porque o coração dela sempre vai se inclinar para as coisas profanas, para as coisas que zombam de Deus. Deus, olha só, a natureza de Deus. Deus criou o casamento. O diabo chega e disse para o homem, não, você tem que fazer de jeito. Não, é o seguinte, vai para a fornicação. Vai para a prostituição. Tudo para quebrar os princípios de quem? De Deus. Tudo para quebrar os princípios de Deus. A inclinação do coração do homem nunca parte para a lei de Deus. Nunca. Nunca. Olha só que interessante. Romanos 8. Romanos 8. O apóstolo Paulo, ele falando do nosso coração corrompido, ele chama isso de carne.
Olha só que interessante. 8, 5. Porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne, é inimizade contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não pode. O versículo 7 diz, porque porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Você pode ver isso aí claramente, meu filho. Todos os dias. A naturezinha dos seres humanos. Aí você já viu as pessoas, elas querem se mostrar boas. Para mim ser bom, eu preciso ser uma pessoa religiosa. Então eu vou ter que fazer o quê? Eu preciso me consertar diante de Deus. Então eu vou fazer cesta básica, eu vou dar para a pessoa, sabe Deus, o senhor está vendo, eu estou dando. Mas o coração demoníaco dela, ela não quer mudar. Ela quer ser salva pelos esforços dela, e ela não vai ser salva pelos esforços dela. Ela vai ser salva pela cruz de Jesus Cristo. Pelaquilo que Jesus fez. A imagem de Deus foi desfigurada no homem, mas só que passando 4.000 anos depois, Jesus entra em cena. Ele entra em cena. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos 2 Coríntios, ele diz algo interessante. Nós lemos e passamos por cima. Olha só que interessante. 4. Quatro. 2 Coríntios 4, versos 4. Aí ele diz assim, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, na glória de Cristo, que é o quê? Que é a imagem de... Jesus tinha a imagem de Deus. Olha aí. Jesus tinha a imagem de Deus. O primeiro Adão falhou e se transformou nisso que nós vemos. O segundo Adão, ele tinha a imagem de Deus. A imagem. Que imagem é essa? Jesus tinha um caráter. Jesus não mentia. Jesus não roubava, ele não matava, ele não prostituía. Tudo isso que nós vemos. Ele tinha que ser perfeito para ser um sacrifício e morrer pela humanidade. É por isso que você pode dar sua casa, seu carro, tudo que você tem. Para ser salvo, que não vai ser. O único caminho é Jesus. O único caminho é Jesus. Mas por que você está falando isso? Por causa disso aqui, Hebreus 4,16. Nós falamos da imagem desfigurada do homem. Deus não mente. Esse coração inclinado para as coisas fora da vontade de Deus. 4. Hebreus 4, 16. O 15. Lê o 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós foi tentado, mas sem pecado. Jesus era sem pecado. A imagem e semelhança de Deus. Voltou-se a imagem, o caráter de Deus. Paulo faz algo tremendo. Ele diz: o primeiro Adão, alma vivente. O segundo Adão, espírito vivificante. Para eu e você vencer essa natureza, nós precisamos ter a natureza de Cristo dentro de nós. Isso é cristianismo. Isto é cristianismo. Que muda. Que transforma.
Isso é cristianismo. Aí, lá em 1 João, vai lá. Você sabe por que as pessoas, quando você chega e fala de Jesus para as pessoas e ela não quer, o coração dela não aceita? É aquilo que eu falei, ela quer ficar no erro, ela não quer aceitar. Não, eu não quero, por quê? E é engraçado que ela não quer aceitar, mas quer ir para o céu, né? Interessante, né? 1 João. Olha só que interessante. 3. Olha só. 3:3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica a si mesmo, como ele também é puro. Puro é você ser afastado das coisas profanas desse mundo. Aí no 6 diz: qualquer que permanece nele, não faz o quê? Não peca. Qualquer que peca, não viu e nem o conheceu. Rapaz, o negócio é sério. O negócio é sério. Através de Cristo, Deus quer formar o povo dele na face da terra. Mas no meio do caminho, surgem heresias, surgem muitas coisas que tiram o ser humano, coisas que oferecem para o ser humano viver do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Enquanto aqueles que andaram com Cristo relatam como nós devemos viver. É por isso que Jesus disse assim, ó: aquele que quer vir a mim, negue-se. Toma a sua cruz. Você pode prestar atenção, isso aí no dia a dia. A nossa natureza, ela é inclinada só para as coisas erradas. É ou não é? Mas eu posso fazer o quê? Não quero. A Bíblia diz que o pecado bateu no coração de Caim. Quer dizer, estava batendo. O homicídio estava batendo para Caim matar seu irmão. Mas ele fez o quê? Ele abriu o vazão e deixou entrar, certo? E depois que minou o coração dele, ele foi para onde? Para o ato. É pecado ser tentado? Não. Não. Jesus foi tentado. É pecado eu ceder a ele. É quando eu cedo. E se Jesus diz lá, ó, que ele foi tentado em tudo, mas sem, ele foi tentado em tudo. O diabo coloca: obrigado, diabo, eu estou bem com Jesus. Estou bem, a minha vida está bem, está tudo estabilizado. Não, isso aí eu não quero não, porque isso vai me destruir. Estou fora. Quero não. Sabe, e aí? Você não quer? Não quero não, meu irmão, não quero. Isso vai me destruir. O homem só se inclina para a coisa que vai destruir a vida dele. E do outro lado, Jesus quer tirar ele e dar uma vida estável para ele sair da destruição. Mas sei lá, tem uns cabos que quebram a cabeça e parece que é masoquista. Quer sofrer. Eu só apanho da vida. Apanhe, vai continuar. Se você não consertar a sua vida, você vai continuar apanhando e o diabo vai bater para valer. Para valer. Como vencer isso? Tendo a natureza de Cristo. Todos os dias. Surge uma questão que pergunta assim. Vamos ver dentro dos princípios bíblicos. A pessoa se matou. Ela é salva? Ué. Você está julgando. Eu julgando? Ué, Jesus foi tentado, minha filha. Jesus, o diabo catou ele, levou lá em cima e disse para ele, se mata. Foi ou não foi? Se mata. Ele disse, ele usou a palavra. Por isso que nós temos que ter a palavra. Está escrito, não atentará ao Senhor teu Deus.
mas é difícil. Difícil de quê? É difícil porque eu não quero deixar as minhas mazelas. Tem ser humano que não quer deixar, rapaz. Não quer deixar as obras do diabo. Não quer deixar as obras do diabo e quer ser filho de Deus. Quando? Nunca. Você pensa um negócio, a Bíblia diz outro, e aí? Naturezinha nossa, rapaz. Nós temos uma natureza que quer quebrar princípios. Existe a lei, aquilo que eu falei. Está lá a legislação. Está lá, é aquela que rege a nação brasileira. Ninguém pode mudar, presidente, juiz, nada pode mudar. O que é que os caras fazem? Muda. A natureza. Para benefício próprio. É a mesma coisa a Bíblia. O cara está lendo a Bíblia lá e diz assim, é o seguinte, meu irmão, você não pode adulterar. Aí está surgiu lá, o diabo colocou uma tentação e o cara fala, vou dar um jeitinho aqui, né? Aí ele procura um versículo bíblico e diz, não, rapaz, pode, aqui, ó. É assim ou não é? Naturezinha. Na lei estava escrito que não podia adulterar. Davi foi e se ferrou. Se ferrou. Pode, você pode, meu irmão. O problema é, o diabo não vai falar para você, ele vai dar para você. Essa naturezinha vai aceitar. Você pode ir. Quem falou que você não pode? Só que o ser humano ele é tão cego. Ó, pra você ver, o diabo ele cega tanto o ser humano que quando ele cega o entendimento do ser humano, ele coloca o ser humano, ele tenta o ser humano morde a isca. Só que o ser humano está indo, só que ele não avisa. Ó, meu irmão, vai ter consequência. O ser humano vai seco, vai babando, vai até feliz. O cara vai feliz. Você já viu aquele cara que é catador? O cara catador, ele cata, o cara cata mulher. 1, 2, O cara chega assim, você tá trabalhando, os caras, catei 10 mulheres. Vai fazer um exame de HIV aí? Deu positivo. Catou. Rapaz, você é um catador bom. Ninguém vê as consequências, né? Nós só vê o prazer. Eu quero ter prazer. Davi foi assim, meu irmão. O diabão colocou Betseba tomando um banhozão. A natureza do homem. Olhou, nossa, os olhos se encheu. Pega a mulher, traz ela. A Bíblia diz que ele se deita com ela. Eu estou falando da natureza do coração humano. Como nós não temos a natureza de Deus que precisa ser formada em nós. Sossegado. Passou-se os dias. E a Bíblia não relata mais anos. Só que veio. Natan, vai acertar a conta. Vai acertar a conta. E ela vem. Cedo ou mais tarde vem. Você já viu uma coisa que tem pessoas que mentem, aí fala, não vai ser descoberto, né? Ninguém está vendo. Só que a Bíblia diz que os olhos de Deus correm toda a terra. Tem uma guerra lá no Rio de Janeiro, por causa dessas máquinas, caça-níquel, aí é uma guerra. Os caras foram, ó, pra você ver, ó. Os caras não viram, eles levaram o cara pro meio do mato, e no meio do mato tinha uma gruta de soldado. Dos guardas que ficam, e tinha uma câmera. E a câmera gravou quem foi os caras que havia matado. Ninguém vê. E aí? Ninguém vê. Ele vê. Davi pensou que estava coberto. E Deus foi acertar a conta com Davi. E que conta cara. Eu olho para isso e eu falo, eu não quero isso não. Estou fora. Visitarei a iniquidade do filho dos pais até a quarta. Você pode, meu irmão.
Vai fundo. Vai fundo, satisfaz essa natureza aí. Manda ver. Só que depois, todas as enfermidades que tem no mundo é consequência de quê? Desobediência. Desobediência. Oh, dá para você sentar mais um pouquinho, não? Então, Deus, Ele quer nos dar uma vida abençoada. Desde que nós entramos pelo caminho estreito e apertado. Desde que nós se desviamos do caminho mau. Para fechar isso aqui que eu falei sobre Davi, você já sabe a consequência. O mal entrou dentro da casa de Davi. E muitas vezes eu me pergunto assim, eu acho que quando começou a sentença que Deus deu, eu acho que Davi diz, começou. Porque a filha foi estrupada pelo próprio irmão. O irmão mata o irmão. Lá na frente Salomão mata o outro irmão. Pode tudo? Pode, eu posso. Mas se eu quero viver bem, se eu quero viver bem a minha vida, seja ela em qualquer lugar, em nível social, então eu falo não, eu não quero. Eu crucifico as minhas vontades para fazer a vontade de Deus, porque eu vou ter benefício. E os benefícios de Deus são bons. Bons para a minha vida. E as pessoas não entendem isso. Elas não entendem isso. Se você quer quebrar a sua cara, se sirva do mundo. Mas se você quer andar na retidão, fazer a vontade de Deus, você vai ver lá na frente, você vai começar a entender. Você vai começar a entender. Porque Deus quer que você se desvie desse mundo mal. Que essa natureza nossa seja crucificada a cada dia, pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se coloca de pé em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu te dou graça. Porque o Senhor diz, bem-aventurado aquele que medita na tua lei dia e noite. E aquele que medita na tua lei dia e noite, ele vai colher os frutos. Que é paz, bondade, benignidade, a misericórdia. Esses frutos, meu Deus, que nós precisamos. Abre nossa mente, abre nosso coração, meu Deus. E nos dá um coração inclinado para aquilo que é certo e correto. E que teu Espírito Santo a cada dia venha formar em nós o caráter do Criador, em nome de Jesus, através da palavra. Nós te louvamos e te glorificamos. Guarda nosso coração, meu Pai, de tudo que é mal deste mundo. Guarda nosso coração de se corromper, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E a ti seja dado honra e glória e louvor e adoração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Te adorarei, estás aqui, mudando os destinos. Te adorarei, te adorarei, estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei, estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas,
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei.